Oi pessoal, a nossa querida, amada e calorosa Cuiabá completou 306 anos nesta semana, no dia 8 de abril. E como ainda estamos, no clima de celebração, o nosso podcast de hoje é com eles, os mestres cururueiros. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o presidente da Associação de Cururu e Cultura Popular de Mato Grosso, José Rodolfo de Carvalho, o Dodô, o presidente da Associação Grupo de Cururu Tradição Cuiabana do Cochipó, Fernando Garcia da Silva, e o cururueiro e pesquisador da cultura popular, Jefferson Ribeiro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E vem cá, como vocês começaram, no cururu? De onde, vocês aprenderam? Como foi para cada um aí começar? No meu caso, comecei de família mesmo, Os pais cururueiros, mas o que acendeu mesmo a chama foi a participação em festa de santo. Eu acompanhava muitas festas e depois aprendi a tirar reza, as rezas cantadas. E assim foi mais incentivo para mim entrar na roda de cururu. Um dos momentos assim que marcou muito, eu saía para reza, para as festas, para depois rezar, e tinha essa demora, uma delonga muito grande em relação dessa espera da reza. Uhum. Eu, na minha cabeça, colocava que marcou 7 horas eu vou rezar e vou embora. Mas não, tem os momentos nas festas de santo, Então, o levantamento de máscaras, isso aí demora muito. Quantas horas, mais ou menos, de festa? A gente, numa fase assim... Eu, no caso, existe festa que quando você vai tirar a reza, lá por 3 horas da manhã. Eita, então, bastante, muito tempo. Depende muito de quantidade de cururueiros nessas festas, Uhum. Então, tem todos esses momentos. A gente não tem um horário exato por causa disso. Mas era preocupante. Tem a ver e tirar a reza já às 5 horas da manhã. Aí eu ficava me perguntando, eu poderia estar dormindo nesse horário e depois vinha nesse horário, mas não tem um horário específico. Ah, entendi. Então, eu ficava muito assim, e assim eu comecei a falar, eu vou desenvolver no cururu, que pelo menos eu tô ali, a hora que for o momento da reza, tá tranquilo. E isso tem acontecido já há muito tempo, Para mim foi dessa forma. Ai, que legal. E você, Dodô, como foi aí? Então, você é jovem, o mais jovem de todos aqui. Como foi até recente, Então, eu sou do sítio, Moro na zona rural de Santo Antônio Le Verger, na comunidade de Varginha. E lá com a minha família, eu comecei a frequentar as festas de santo desde muito novo, com os meus pais de criação, João e Benedita. E sempre tive essa participação desde criança, participando das festas. Via os cururueiros cantar, tocando viola. Queria, só que por ser muito novo não podia. E aí teve um período que a minha mãe ela teve um problema de saúde e não pôde mais estar indo na festa. E aí eu dependia dos outros para ir nessas festividades lá no sítio mesmo. Porque eu não podia ir sozinho. Isso eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. Aí, umas tias minhas falavam assim, aprende a tocar viola, cantar cururu, que você vai na festa que você quiser por aqui. Eu falei, então é minha oportunidade de estar indo, Porque sim, eu não queria ficar em casa, eu escutava os fogos, escutava até o cururu lá de casa, e eu queria estar no meio. E aí eu encontrei mestre Paulino, que é um parente nosso lá do sítio. É um parente bem distante, mas lá no sítio é como se todos fossem muito próximos, Uhum. Ele se ofereceu para me ensinar, a tocar viola de coxa, ensinar a cantar o cururu. E aí eu me apeguei e saía do colégio às 11 da manhã, ia para casa dele, voltava embora só 8, 9 horas da noite, isso de segunda a sábado, mais ou menos. Nossa. Todo dia. Você dedicou bastante. E nisso eu aprendi com ele. Aprendi a cantar o cururu, aprendi a tocar viola de coxo. E comecei a entrar para a roda de cururu e tô até hoje. Graças a Deus tive apoio de outros amigos. Alguns cururueiros tinham uma certa resistência. Por ser uma pessoa jovem, uma criança ainda, na verdade. Mas outros falavam, não, você vai cantar. E outro falava, não vai. Eu ficava naquela, eu falava, meu Deus, agora vou ou não vou? Mas aí deu, no final, aprendi, graças a Deus, canto cururu. Hoje em dia eu que
faço a segunda voz para os cururueiros do meu município, né, lá de Santo Antônio. E estou como presidente da Associação de Cururu e Cultura Popular, representando o município de Santo Antônio. E graças a Deus temos feito um trabalho de divulgação bem legal. A nossa parceria com a associação da qual o Fernando é presidente tem uma ligação bem próxima, é como se a gente fosse irmãos, né? Onde eles vão na festa, a gente vai também. E onde nós vamos, a gente convida eles para que possam estar indo também. Então, legal, uma parceria, né? Sim, fizemos parceria e aprendi, tô até hoje. Isso eu comecei na roda de cururu, cantando direto já na festa. Acho que foi em 2012, mais ou menos. Hoje em tem dia um tempinho aí já, tem né? um tempinho já. E você, Jefferson, como começou aí no cururu? Eu sou um caso atípico, porque eu não sou de família de cururueiros, mas sempre fui um admirador, né? Firmino tá ali de testemunha que há muito tempo atrás eu ia nas festas, gostava de admirar ele, o Manel, o irmão dele, Vitor cantando, gravava muitas vezes, né? E depois foi quando eu fui fazer o curso de música na Universidade Federal, no trabalho de conclusão, que eu entrei nesse universo da cultura popular. E mais tarde eu tive a oportunidade de ser secretário de cultura em Santo Antônio. E aí eu levei o Dodô para trabalhar com os cururueiros dentro da secretaria. E ele, como bom propagador do cururu, sabendo já desse gosto com a música que eu tinha, começou a me influenciar para que eu cantasse também. E aí, isso que era para criar uma rede de apoio, ajudar a constituir a associação, e eu entrei para valer, agora eu estou acompanhando. Há 3 anos já, esses mestres. Se apaixonou. Pois é. E assim, gente, Cuiabá, né, é um verdadeiro berço, né, de tradições e, claro, cururu. O cururu é um dos patrimônios da nossa cidade, né? E qual que é a relação do cururu com a cultura local? Qual que é a principal relação nossa? A gente tem relatos de viajantes já no final do século XIX que relatavam festas, como as nossas festas de santo, e com uma dança e um canto já que corresponderia ao cururu, né, com os mesmos instrumentos, o jeito de cantar, como parte da ritualidade das festas de santo, né? Então a gente já tem registrado isso pelo menos no século XIX. E esse mesmo autor também, ele identificou essa dança junto a grupos indígenas, né? Então a gente não sabe bem qual é a origem disso. Tem gente que quer colocar pedigree europeu, né? Falar que a nossa viola é o alaúde, mas já havia presença na região de Corumbá também há grupos indígenas que cantam cururu. Então certamente ele é resultado de uma fusão cultural de vários elementos que resultou nessa coisa única Esse aqui. Ritmo, esse né? ritmo último que a gente tem. Que loucura. E um instrumento próprio também, né? Desenvolvido pelo pantaneiro, com um jeito de fazer, um jeito de tocar, um jeito de cantar, de construir versos, né? Que é muito próprio do cururu. Sim. E assim, é isso que você falou, né? A minha próxima pergunta era sobre a origem. Não tem uma origem exatamente, né? Existe uma origem da onde surgiu? É isso, né? A fusão dos... De vários elementos, né? A gente tem, por exemplo, o cururu paulista, né? Que usa viola caipira, que tem também essa estrutura de diversificação, mas que é diferente da nossa estrutura de diversificação, né? Muito próximo da moda de viola que a gente conhece, né? Mas eu acho que até pelo isolamento geográfico na época, né? Imagina século XIX, XVIII, como que era o intercâmbio, era quase nulo, né? A não ser com a presença dos paulistanos que vieram para cá, os bandeirantes, né? E você sabe o significado da palavra cururu? Eu não conheço. Existem várias versões, mas nenhuma que não tem. Mas assim, esses instrumentos, né? Explica pra gente. Vocês usam a viola de coxo e o ganzá, né? Ganzá. Pra fazer o cururu, precisa desses 2 instrumentos ou tem mais algum? Como que é isso? O ganzá e a viola de coxo, né? Sem eles não tem como, não tem outro instrumento. Teve um tempo, usava-se um instrumento chamado adufo, também no cururu, que acompanhava o ganzá e a viola de coxo. O que se assemelha um pouco o som dele, atualmente no cururu, é as palmas. É um som mais abafado, acompanhando a viola de coxo e o ganzá. A gente toca, sempre tem um ou outro que está ali por perto, batendo palma no compasso da viola, que
atualmente meio que substitui esse instrumento que se perdeu com o tempo. Que legal. E o que predominou foi a viola de coxo e o ganzá. Mas já vi. tinha esse instrumento que acompanhava, né, no cururu. Mas isso há muitos anos atrás. Muitos anos. E aí até ficou agora as o palmas. início do século XIX, né, mais ou menos. Nossa. Agora o que substitui é a palma, né? E esses instrumentos, né? Como eles são feitos? Eles são feitos de madeira? Como é isso? São feitos de madeira inteiriça mesmo. As madeiras mais usadas são a chimbuva, o saran de leite, cedro rosa, mas também dá para fazer viola de coxo de mangueira, por exemplo. Aqui em Cuiabá acho que fala jacote, né? Aquele cajá. Dá para fazer também. Enfim, tem outras madeiras, mas as melhores são essas primeiras que eu falei primeiro, que são a chimbuva, saran de leite e o cedro rosa. E é um instrumento caro? Como é isso? Para quem não conhece, assim. Então, hoje em dia, como cresceu bastante o comércio, a venda desse instrumento, não só aqui no estado, mas para fora do país, enfim, subiu bastante o preço de uma viola de coxo hoje em dia. Antes, cada cururueiro fazia a sua própria viola, né? Firmino, por exemplo, chegou de fazer viola com o Venceslau, que é um cururueiro antigo lá de Santo Antônio. A primeira viola que eu tive a oportunidade de fazer em um curso que teve na comunidade, lá no sítio. Então, antes, queria ser cururueiro, pegava madeira, fazia a sua própria viola. Às vezes não saía boa, aí ia fazendo até sair uma viola que prestasse, e aí com essa você tocava. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Tem os artesãos que, embora o serviço ainda seja manual, tem o auxílio de máquinas e tal, então ele consegue fazer numa quantidade maior, da qual ele consegue comercializar, vender em massa, digamos assim, né? Então, o cururueiro que é uma viola hoje, tem o lugar onde a gente pode encontrar pronta e sai, hoje em dia está saindo, posso falar o valor, mais ou menos, a base é de entre 800 e R$1.000 para cururueiro, porque tem a diferença, a pessoa que vende a viola para cururueiro, e se a pessoa não é cururueiro, se é turista ou se é uma pessoa qualquer que quer comprar uma viola para enfeite, ele vai vender mais caro, pelo menos os artesãos que eu conheço fazem dessa forma. forma. É uma questão de referência. Por exemplo, como sou músico de formação acadêmica, é muito barato. Você vai comprar qualquer outro instrumento para uma orquestra, eles são mais caros do que a viola de coxo, né? E dado que é um instrumento sempre único, né? Porque não tem duas violas que são iguais, você está adquirindo uma peça única, né? Sim. Pelo trabalho artesanal. O bacana da viola é que o IPHAN reconheceu o modo de fazer viola de coxo como patrimônio cultural nacional. Nossa. Né? Então, não é a viola em si, mas apesar das adaptações que são inevitáveis, né? As cordas eram feitas de tripa de macaco ou de ouriço, né? Antigamente? Ou fibra de tucum, hoje a gente usa nylon, né? Então, mas o jeito de fazer é basicamente o mesmo. Em vez de lixar a mão, eu uso uma lixadeira elétrica. Toda a estrutura dela praticamente é o mesmo, só muda algumas coisinhas, né? Em vez de lixar a mão, eu uso uma lixadeira elétrica, né? Que dá mais... Né? Mas o jeito de escavar a madeira ainda é o mesmo jeito que se fazia, e né? o formato, né? Praticamente é o mesmo, né? Você vê que os artesãos têm uma assinatura, né? Se você observar ali... São violas de artesãos diferentes, né? Essa aqui, no caso... Aqui no canto. Isso, aqui é a assinatura do artesão. Entendi. Né? Aqui, nesse caso, com essa viola, são parecidos, São. né? A marca, digamos assim. Sim. Mas aí você vê aqui no braço da viola essa parte que já modifica. Então, o cururueiro sempre vai ter a sua própria marca. E existe um modelo específico de viola, de coxo ou não? É esse aqui. Esse é o modelo específico. É o corpo, né? Pode ser um pouco maior, menor, mais estreito, mas basicamente é... Sim, entendi. Que legal. Então, não vem o nome do artesão, vem a forma como ele produz. A gente identifica com a marca. Com a marca. Sabe quem que é. A assinatura dele é o que traz aqui. Essa é a assinatura. Essa aqui é do mestre Venceslau, lá de Santo Antônio. A dele já é diferente, né, Fernando? Esse aqui é mestre Venceslau, que está com 96 anos de Santo Antônio, que fez essa. Nossa, né? Patrimônio. Isso. É a última fornada do... Nossa, tem que valorizar, né? Isso tem que cuidar com muito carinho. E
para falar um pouco, né, a gente tá no clima do aniversário de Cuiabá, qual que é a principal relação do cururu com Cuiabá? A gente sabe que veio dessas questões das festas, né, tradicionais, mas para vocês, qual que é a relação do cururu com a capital Cuiabá? Qual que é a relação deles? Bem, hoje nós temos a secretaria, né, que ela desenvolve esse trabalho para a divulgação do aniversário de Cuiabá. Uhum. E eles dão faz esse convite para nós, alguns projetinhos para nós estar lá levando a cultura e já homenageando a cidade. Uhum. Então, os próprios cururueiros hoje, eles fazem muitas toadas em cima de louvor a santo, né? E dessas partes também festivas. Uhum. Então, às vezes, deixa um pronto para isso, para o aniversário de Cuiabá. Tem muitos que conseguem fazer as suas toadas, fazendo o agradecimento à cidade, né? E não tem como pensar em Cuiabá sem cururu, né? Não tem, né? Porque essa coisa é o que animava mesmo, né? As nossas festas, a nossa festividade, né? É muito interessante a presença dos cururueiros nessa homenagem de Cuiabá. Eu vejo que é um dos grupos que mais sustenta, né? Porque como é a cultura que vem de raiz, é o que sustenta nas comemorações festivas do aniversário de Cuiabá. Sim, verdade. Sempre existiu, né? Sempre existiu isso aí. Nós, ano passado, às 5 horas da manhã, nós participamos na missa de festejo do aniversário de Cuiabá, na Catedral. E nós fizemos a nossa apresentação lá. Tá tudo interligado, né? Né? O santo e toda a cultura, sim, assim, os fiéis com a cultura popular mesmo, né? É isso. Sim, o cururu, ele não para, né? Uhum. Não é só no período do aniversário de Cuiabá, mas ele acontece durante o ano todo. Nós cantamos o cururu normalmente na forma tradicional, em festas de santo, em louvor a alguma santidade que está sendo celebrada naquele dia ou naquele momento. Não é como, por exemplo, algum grupo artístico que vai em uma apresentação tal dia, um dia assim ou outro, não. O cururu é todos os finais de semana. Vocês vivenciam aquilo, né? Tem o cururu, acontece o cururu, estamos em alguma festividade, alguma celebração religiosa. Uhum. Quando a gente vai num cururu, por exemplo, a gente não vai enquanto associação. Nós vamos enquanto cururueiros, enquanto devotos, enquanto cuiabanos que gostam daquilo, que vamos para cantar cururu e louvar o santo nessa finalidade. Não tipo, vamos lá apresentar meia hora ou 40 minutos e vamos embora. Não. A gente vai e canta. Se o dono da casa quiser ficar a noite toda, a gente fica, como normalmente acontece. Começa uma festa de santo às 19 horas, termina lá em Santo Antônio, né? Principalmente ainda mantém muito isso. Começa às 19 horas, acaba o cururu na hora do almoço do outro dia. Esse é o horário que o cururueiro para. Como que consegue ficar tantas horas? Meu Deus. Quantas horas, mais ou menos, assim, de apresentação? Então, eu acho que essa é uma ambiguidade que o cururu está no meio hoje em dia, que é assim, quando se discute o que fazer para salvaguardar a cultura popular, se adotou um caminho de adaptar as manifestações da cultura popular a um modelo mais de espetáculo, como a gente tem o Flor Ribeirinha, outros grupos de Siri, o Flor da Atalaia, o Flor Serrana, me lembro de outros grupos. O Siriri parece que porque é dança, né, ele rapidamente ele consegue se mostrar em contextos muito diferentes, né, um formato mais artístico, né. O cururu, como ele tem um vínculo mais ritual com o catolicismo popular, e aquilo que a gente canta muito voltado para a questão ritual, ele tem mais dificuldade de se adaptar a esse modelo de espetacularização da cultura popular. Mas ele é muito presente na vida das pessoas, né? Você não tem uma festa de santo em comunidades ou em casas em que o cururu não está atuando silenciosamente, né? Não está na mídia, mas está fazendo as festas, que é aquilo que move a vida das pessoas no seu dia a dia, né? Você falou das manifestações aí, né? Qual que é a relação, mais uma vez, do cururu com as manifestações culturais de Cuiabá? Como é o caso do Siriri ou do Lambadão? Tem uma relação aí entre eles ou não? Eu acho que o cururu é a matriz, né? Onde tem o cururu, você tem o Siriri, tem a reza, tem as outras manifestações, né?
o cururu é como se fosse um grande guarda-chuva que preserva essas outras manifestações também, né? Normalmente quem tira as rezas cantadas são cururueiros, quem tira o siriri para serem dançados também são os cururueiros, né? Acho que é importante isso, é a parte que garante a continuidade disso. E é o que dá início, né, à festividade, as principais festividades que simbolizam, de fato, a tradição cuiabana, que é São Benedito, Senhor Divino e Bom Jesus, né? O cururu, ele sempre está à frente. Começa a festividade com o hasteamento, o levantamento da bandeira do santo que está sendo festejado. Então, quem levanta a bandeira somos nós, cururueiros, cantando os versos, falando, inclusive, na letra. Cada cururueiro com sua toada própria, falando ou da cidade, ou do santo que está sendo festejado, ou de alguma amizade que tem por ali por perto, ou até mesmo de um namoro, alguma paixão de São apaixonados. 50 anos atrás, 70 anos atrás. São sentimentais. São bastante. Mas sempre com foco de louvar o santo. Por isso que quando tem uma apresentação ou algo assim que o cururueiro vai, que não tem um altar ali montado, com uma imagem, algo do tipo, o cururueiro fica meio que perdido, meio que deslocado. O santo é um guia, assim. É o norte do cururu. norte. Tudo está sendo cantado, que está sendo dançado, porque o cururu também é uma dança, ele sapateia, ele faz o gingado. O norte é o santo. Sempre a música é direcionada ao altar, ao santo. O sapateado é feito saudando primeiro o altar, depois para ir brincar, como a gente fala, brincar de perna com os demais companheiros. Os versos que são feitos na hora, o norte é o altar. Então, tem essa relação. Bom Jesus, Senhor Divino, São Benedito, os principais, mais conhecidos na mídia. Mas temos muitas outras festas de santo, homenageando, por exemplo, São Sebastião, São Pedro, São José, Nossa Senhora em vários títulos e várias outras santas também. O que dá mais ênfase na mídia é Bom Jesus, Senhor Divino e São Benedito, mas tem muitos outros santos festejados em Cuiabá, que são festas tradicionais de mais de 100, 200 anos que acontecem, mas que não tiveram tanta visibilidade, talvez por não estarem ligadas a uma capela, alguma paróquia ou até mesmo a catedral, né? Por ser de devoção particular. Por exemplo, a Dona Maria lá do Pedra 90 tem uma devoção de fazer uma festa de santo que a trisavó dela fazia, mas ninguém conhece. Por quê? Porque é feito só na casa dela. Convidado o pessoal daquela região, né? Entendi. Essas festas eram muito vinculadas ao meio rural. Sim. Só que a gente pega Cuiabá, você tem uma periferia, você tem uma ruralidade no entorno de Cuiabá, né? São pessoas que moravam no interior e que se mudaram para Cuiabá num dado momento, né? E trouxeram essas festas. Então, se você pegar a periferia de Cuiabá, a zona rural de Cuiabá, é riquíssima em festas de santo. O Fernando pode até falar mais disso. Quantidade de festas de santo que solicitam cururu. Se a gente fosse fazer gosto de atender, a gente não... Ia estar com a agenda lotada sempre, né? Nós temos aí, a agenda nossa aí tá que não tá folgado, não. Não tá, e às vezes o não aceitam. Sério? Não aceito não, e não tem como você abraçar todas as causas. Não tem. Não tem. Então, é meio... Tem um déficit aí, se a gente pode falar que tem um déficit de músicos para o cururu. Como funciona isso? Eu queria até perguntar isso para vocês. Quais são os principais desafios de manter essa tradição viva, né? Que isso perpetue para outras gerações, né? Como é isso? A gente identificou, depois de falar há uma lacuna na forma... O cururu basicamente, ele é ensinado num contexto de cultura oral. Era pelo menos assim, né? Então você vai nas festas, você vai ver o cururu e você vai aprender a partir dessa experiência de ver, né? Não é um conhecimento sistematizado, né? Sim. Dodô já foi um princípio diferente, frequentava a casa de um cururueiro, já é uma alternativa. E entre a geração, por exemplo, do Firmino e do Fernando, a gente já vai ter a geração do Dodô. Então, assim, dos 70, 80, parece que a gente tem poucos cururueiros de 60 anos, pouquíssimos de 50, 40, e aí já vai ter os meninos de 20 e poucos anos, né? Parece que houve 2 gerações, 3 gerações que a gente não
não formou cururueiros. É uma série. E aí tem que usar novos meios, por exemplo, que vocês estão fazendo lá das oficinas, né? Ah, então vocês estão fazendo oficinas. Que legal. Como é isso? Como é essas oficinas? Essas oficinas foi um projeto que a gente fizemos diante da secretaria e conseguimos. Aí, o primeiro oficina nossa foi com os cururueiros. Foi até uma coisa que eu comecei a ter como experiência, porque no meio nosso existia muito que nem conseguia administrar bem a viola. Então, teve esse primeiro encontro, a gente fez uma oficina e foi tranquilo, né? E depois abrimos já nessa preocupação, porque nós estávamos vendo que estava tendo essa redução de pessoas. E aí veio esse projeto e alavancou assim, nesse sentido da gente estar com essa certa preocupação. Então hoje a gente está com essa oficina, nós estamos no terceiro encontro. Já saiu na prática, agora foi sábado passado, e eu tô até arrepiado mesmo. Superou as expectativas. Muito, muito, muito. E como funciona? A oficina é gratuita? Quem pode participar? Sim. Nós fizemos uma inscrição antecipada para 30 alunos e conseguimos 49. Nossa. Assim que começou, que está sendo divulgado, a procura está sendo tanto que está sendo preocupante nesse sentido. Mas nós já estamos com outra oficina já para terminar uma e começar outra, para dar oportunidade. Porque eu achamos assim, dentro assim, da realidade, achamos que não ia atingir muito, mas muita coisa, atingiu muito público. E quem quiser participar, entre em contato com você? Sim. Nós temos lá o site lá que dá de entrar e fazer as suas inscrições. Qual que é o site? Mas nós estamos no Instagram nosso, já está sendo divulgado no Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? É Tradição Cuiabana do Cochipó. Tradição Cuiabana do Cochipó? Cochipó. Beleza. Aí, gente, quem quiser saber mais, tem o Instagram deles. Como que vocês planejam o futuro, assim, no Cururu? Qual que é o futuro? Vocês têm algum projeto? Como que tá indo isso aí? Hoje, o que a gente está bem concreto mesmo, que eu achei assim, de suma importância hoje, são os grupos formados. Antes nós existia uma federação que fazia aquela junta-junta. Hoje os grupos de Sirius já têm as suas, cada um tem seu CNPJ e o Cururu também já está com CNPJ. Já ficou um trabalho mais firme, porque antes a gente não via isso aí. E no meu caso, eu nunca preocupei porque a gente não inteirava a fundo disso aí. Só participava, como o Dudu falou, nas festas. Terminava aquele momento, estava pronto para outro. Mas houve essa certa preocupação, porque como vai ser daqui para frente? Como que vai ser? Será que vai existir há tanto tempo? Hoje os grupos aí, nós estamos aqui, eu sou dessa associação, que ela está desenvolvendo esse trabalho sem preocupação nenhuma, porque a gente sabe que isso aí vai crescer mais e mais. Antes a gente não via grupo. Era essa mistura, que nós ia para as festas, chegava lá, acabava tudo. Agora não, está tendo os grupos, está tendo a associação, e com certeza a gente vai conseguir atingir mais lá na frente. Isso é verdade. As oficinas, nós começamos essa oficina,
Nas inscrições tinha povo indígena, tem 5 indígenas. Povo da cidade aqui, né, de Poconé. E eu achei interessante isso aí. Então, se não fosse a associação, não ia conseguir. Não existe isso aí, não né? Não ia conseguir. E você me disse no começo que tinha um CD, né? Tá, esse aqui é o primeiro da associação. Eu vou até passar em mãos. Obrigada. Para divulgar nosso trabalho. Tem outro que... Olha, Grupo Tradição Cuiabana do Cochipó. Grupo Tradição Cuiabana do Cochipó, aqui, ó, para quem quiser. São 16 faixas. 16 faixas. Que legal, gente. Nossa, e tem bastante gente aqui, né? Tem sim, esse é o grupo, era 42. Alguns já se foram, mas está inteiro ainda. Agora com essa renovação dessa oficina, Sim. Eu creio que vai assentar mais os curueiros aí, para nós estar aí atendendo as festas mesmo. E quanto tempo, assim, mais ou menos, para aprender a tocar? Quem quiser aprender. Nós vamos estar lá com 15 semanas. 15 semanas? 15 semanas. Hoje, sábado, na parte da manhã, com 2 horários. De manhã à tarde. Ai, que legal. Então, é bastante tempo, né? Assim, para ter mais ou menos um norte do que como funciona, isso, né? Sim. Já vai dar, eu creio que vai atingir, sim, o objetivo. Porque nós começamos primeiro na prática a semana, já tinha pessoa fazendo as primeiras notas, né? Nós chamamos de posição lá, mas é 2 notas só. Sim. Então dá para aprender, né? Gente, por enquanto é isso. Eu queria que vocês falassem um pouco, para quem quiser acompanhar vocês, você já disse o Instagram, tem algum Instagram da associação para quem quiser acompanhar? Cururu Cultura Popular, no Instagram da nossa associação. Tem um pessoal também que eu sempre posto vídeos não só de cururu, mas de toda manifestação cultural que tem em nossa região, por exemplo, até os que não são muito conhecidas, que são tocados na viola de coxa, que são assim a Viuvinha, dança São Longuinho, dança São Gonçalo, a dança do Boi à Serra, que é bastante presente lá no Rio Abaixo, né, lá para Santo Antônio. E também o cururu, o siriri, reza cantada, as esmolas que são tiradas para convidar o povo para a festa, né, no Dodô_Cururueiro. Aí... Quem quiser também, né, saber ou contratar vocês, também é pelo Instagram, ali tem o WhatsApp, também pode mandar mensagem, né? Gente, muito obrigada pela entrevista. Agora, para quem quiser escutar, entender um pouco mais, o pessoal aqui vai tocar um pouquinho, né, pra gente entender melhor. Muito obrigada, até mais. Então vamos repartir a chorei, menina, chorei, morena, eu falei. Então vamos repartir a chorei, menina, chorei, morena, eu falei, vou lá. Então vamos repartir.